Beleza, gente. Bom dia de novo. Vamos dar continuidade aqui, então. Espero que todo mundo... O quórum estava bem baixo na última aula. Espero que todo mundo tenha visto a gravação da última aula. A gente falou sobre... Fiz uma introdução bem básica aqui sobre física dos semicondutores. E convido, de novo, todo mundo aí a fazer a disciplina de materiais elétricos e magnéticos, que, cara, vocês vão ver isso com muito detalhe. Assim, pelo menos da época que eu estava na graduação, tá? Essa era talvez, assim, na minha escala de disciplinas interessantes, era a segunda disciplina mais interessante que tinha no curso, tá? A primeira delas é, de longe, eletromagnetismo. Mas, enfim, como aqui eu não tenho tempo de ficar entrando em todos os milhares de detalhes, e segundo, o meu foco aqui não... Oi? Alô? Qual matéria, professor? Materiais elétricos e magnéticos. Ela é você falou na aula passada. Isso, ela é obrigatória para o curso de elétrica, não é pré-requisito mais dessa disciplina aqui. Também vale muito a pena tentar achar alguma disciplina na física, tipo física moderna ou alguma coisa desse tipo, tá? Ou física de semicondutores, ou física do estado sólido, alguma coisa assim. Todas elas vão tratar essencialmente desses mesmos assuntos. Física dos cristais, como é que é a condução de eletricidade nos sólidos, essa coisa toda. E aí vocês vão ver em bastante detalhe, tá? Como aqui é uma disciplina de circuitos, eu faço meio que um apanhado geral aqui, para vocês entenderem mais ou menos a ideia de onde vem o funcionamento de alguns dispositivos, mas o que eu vou estar interessado depois lá na frente é como é que usa esses caras para fazer alguma coisa útil no nível de circuitos, tá? E o que a gente viu na aula passada? E lembrando aqui, tá? Porque isso que vai ser importante para o que eu vou fazer hoje. Primeira coisa que a gente se perguntou foi: de onde vêm as cargas elétricas? Como é que eu faço surgir cargas nos materiais, tá? Porque o que o dispositivo vai fazer, né? O que um dispositivo como resistor, diodo, transistor, qualquer um desses caras vai fazer? Primeiro, ele vai disponibilizar para o meu circuito cargas, tá? Cargas móveis, que eu posso botar uma tensão, vou acelerar essas cargas aí e elas vão se movimentar. A primeira coisa que ele faz é isso, ele vai disponibilizar cargas, tá? Quanto mais cargas ele disponibilizar, mais fácil melhor, como se fosse uma condutividade, assim, vai ficar mais elevada em algum lugar, tá? Mais corrente eu vou observar em resposta a uma mesma quantidade de tensão que eu colocar no meu circuito. Então, é a primeira coisa que os dispositivos fazem. Repare que disponibilizar cargas também quer dizer não disponibilizar cargas. A recíproca também é verdadeira, tá? Ele pode ser que ele transforme uma região, em algum lugar no meu circuito, uma região com mais escassez de cargas. E aí ele torna mais difícil conduzir corrente naquela região ali do circuito, tá? Segunda coisa que o dispositivo vai tentar fazer, tá? É controlar o movimento das cargas. Como é que é a segunda pergunta aqui? Como que essas cargas se movimentam? E se corrente elétrica é movimento dessas cargas, entender como é que essas cargas se movimentam tem tudo a ver com entender o que vai acontecer depois lá no circuito em termos de tensões e correntes, tá? Então, em termos de o que a gente viu na aula passada, tá? E aí peço que vocês dêem uma revisão revejam a gravação, tá? A gente falou sobre materiais intrínsecos. E aqui eu estou interessado, tá, em materiais semicondutores, que é o que eu vou utilizar para fazer os dispositivos aqui. Tá? Tem vários e vários tipos de materiais semicondutores. Vários mesmo, tá? Alguns bastante esquisitos. Mas o que eu estou mais interessado aqui é o silício, que é assim, provavelmente 90 e muitos por cento da indústria se preocupa com fazer as coisas com silício, tá? Silício tem
ele não é, em vários aspectos, ele não é o melhor, entre aspas aqui, melhor semicondutor em vários aspectos, comparado com vários outros materiais, tá? Mas o silício ele tem uma vantagem monstruosa, que é eu conseguir formar um que a gente chama aqui de óxido de silício, tá? SO2. Eu consegui oxidar ele, primeiro, é muito fácil formar o óxido dele, tá? Eu simplesmente boto vapor de água ali em algum lugar, perto, tipo, o silício lá em contato com o vapor de água, vai formar o óxido dele. Segunda coisa, a gente consegue controlar com muita resolução o crescimento desse óxido sobre o silício, tá? Então a gente consegue formar camadas muito finas desse óxido. E terceiro, esse óxido é um excelente isolante, tanto elétrico quanto para proteção de impurezas, tá? SO2, óxido de silício, é vidro. Pode pensar que é vidro, tá? A maior parte do vidro é composto por isso daqui. E é um material que se usa há milênios para isolar dois ambientes, para mexer com elementos químicos sem bagunçar tudo, né? Sem contaminar a coisa toda. É um excelente material para isso, tá? E aí, na segunda metade da disciplina, eu vou mostrar para vocês como que a gente usa isso para formar os transistores e como é que isso permite a gente miniaturizar esses transistores, tá? Essa é a grande vantagem do silício. Se tem alguma vantagem que fez o silício dominar a indústria toda, é a disponibilidade de um excelente óxido, tá? Hoje em dia, nos materiais mais avançados, tá? Nos dispositivos mais avançados, provavelmente que é o que vocês têm no telefone de vocês, no computador de vocês, a gente não usa mais óxidos de silício assim nas partes principais dos transistores. A gente usa muito ainda para separar os dispositivos entre eles, no chip, mas a gente usa outros materiais hoje em dia e quando a gente vê a estrutura do transistor MOS, vai ficar um pouco mais claro por que disso, tá? Mas aqui eu estou interessado nessa história de silício, tá? E aí o silício, quando ele está puro, não tem nada, nenhuma contaminação lá, eu chamei de silício intrínseco, tá? E aí discutir com vocês que ele é formado ele vai formar uma rede cristalina, ele é sólido em temperatura ambiente, tá? E ele, a 0 Kelvin, se eu não colocar nenhuma energia no sistema, ele não disponibiliza nenhum elétron, nenhuma lacuna livre para mim, tá? Só que à medida que eu vou colocando energia no meu sistema, eu disponibilizo, eu consigo ir quebrando algumas ligações químicas covalentes que estão formando esse sólido aí, tá? Elas são ligações razoavelmente fracas. E aí, na hora que eu quebro isso, eu disponibilizo tanto um elétron quanto uma lacuna. E a gente definiu a lacuna como sendo uma dessas ligações químicas que tá faltando lá, que precisa ser completada, tá? Nessa rede cristalina. E aí eu discuti um pouco com vocês que essa ligação faltante, ela se comporta como se fosse uma carga positiva, para todos os efeitos aqui nossos, tá? Então, nesse material intrínseco, o que acontece aqui, tá? A concentração de elétrons é igual à concentração de lacunas livres, tá? Aqui eu estou falando de elétrons livres e aqui eu estou falando de lacunas livres, tá? Concentração de elétrons é igual à concentração de lacunas e existe uma certa concentração que está ligada com a temperatura ou com a disponibilidade de energia que eu coloco no sistema, tá? Aí, a partir disso, a gente modificou esse material. A gente contaminou ele, tá? Com algum outro átomo ali. Substituiu alguns átomos da rede, que só tinha silício antes, por outros átomos, tá? Não é com todo átomo, não é com toda a contaminação que isso aqui vai funcionar bem, tá? Mas com alguns funciona muito bem. Por exemplo, o átomo de fósforo, ele é um átomo que tem 5 elétrons na camada de valência. O que acontece quando eu substituo o silício lá dentro pelo fósforo, tá? Nessa rede. O fósforo vai formar as mesmas 4 ligações que o silício formava antes, mas vai ficar sobrando um elétron lá, tá? E energeticamente é mais vantajoso para esse elétron ficar livre na rede do que ficar preso ali naquele átomo, tá? E aí a gente forma o material que a gente vai chamar de material do tipo N, tá? E o que é esse material tipo N? Ele tem maior disponibilidade de elétrons livres do que de lacunas livres, tá? Mas perceba, todas aquelas lacunas e elétrons livres que estavam sendo gerados
por geração térmica lá, por geração espontânea anteriormente, elas continuam existindo aqui, tá? A única coisa que eu fiz foi somar alguma concentração de elétrons livres, um elétron para cada átomo que eu usei para contaminar ou para dopar o meu material, tá? Da mesma forma, a gente discutiu o material que a gente chamou aqui do tipo P, tá? Que ele acontece quando a gente dopa ou contamina nosso material lá, nossa rede cristalina de silício, com algum material que a gente vai chamar, com algum átomo que a gente vai chamar de aceitador. Ele tem 3 átomos na camada de valência, tá? O bóron é um exemplo desses caras aí. E aí o que acontece quando a gente substitui ele na rede cristalina do silício, tá? Ele vai conseguir formar 3 ligações, porque ele só tem 3 elétrons de valência, e vai ficar uma ligação faltante lá, porque não tem mais elétron para formar, tá? E aí, o que está acontecendo lá nesse material? A gente está disponibilizando elétrons e lacunas por geração térmica espontânea, que já acontecia antes, tá? Na mesma proporção um do outro. E a gente está disponibilizando mais lacunas. A gente está deixando um monte de ligações lá que são livres para se movimentar, como a gente viu. E elas não estão, tipo, naturalmente elas não estão sendo completadas lá, porque eu não tenho elétrons disponíveis para isso. Eu não tenho elétrons suficiente no material para formar todas essas ligações, tá? E aí a gente observa que a concentração de elétrons livres é menor do que a concentração de lacunas livres, tá? A gente, inclusive, deu nome para isso daqui. Esses nomes, eu sempre chamo a atenção porque eu vou usar esses nomes em algum momento, tá? Eu vou chamar esses, no material tipo N aqui, tá? E no material tipo P, eu vou chamar o portador de carga, que tem maior quantidade, né? Que está em maior concentração, tá? Eu vou chamar de portador majoritário, ele tem maior lá, ele está em maioria. E eu vou chamar o cara que tem menor concentração, tá? De portador minoritário. Mas é bastante importante perceber aqui, tá? O material tipo N tem mais elétron que lacuna, mas tem lacuna, não é zero. E que no material tipo P tem mais lacunas do que elétrons, mas tem elétrons livres lá, não é zero essa concentração aqui, tá? Porque, surpreendentemente, vocês vão ver que tem dispositivos que a gente vai construir, alguns deles, a condução de corrente, a corrente que a gente vai observar lá no final das contas, tá? Ela acontece, é uma condução de corrente de portadores majoritários, como a gente esperaria, o que tem mais é o que tem maior influência, mas tem alguns dispositivos que a gente vai montar que a corrente que a gente vai medir lá no dispositivo, a corrente que a gente, principal, tá, que a gente usa para fazer tudo no circuito, é a corrente de portadores minoritários. Tá? Por exemplo, o transistor do MOSFET, que é o principal dispositivo que a gente vai estudar aqui, a condução de corrente, como a gente vai ver lá na segunda metade da disciplina, a condução de corrente dele é feita por portadores minoritários, por incrível que pareça. Tá? Então, é extremamente importante perceber que não é porque é minoritário que não tem nada disponível. Tá? Muitas vezes tem uma quantidade disponível lá e a gente vai usar essa quantidade de uma forma inteligente. Tá? Segunda pergunta, então, é daí que vão vir as cargas. Tá? Tem outros mecanismos de geração de carga. Aqui, para mim, o que interessa são esses. Já vai ser suficiente para vocês entenderem os dispositivos no nível que eu preciso que vocês entendam. Segunda pergunta que a gente se fez foi como é que essas cargas se movimentam? E aí eu discuti com vocês 2 mecanismos. O primeiro deles, eu chamei de deriva. Tá? Deriva, que eu estou dizendo aqui é que a velocidade dessas cargas vai ser proporcional a um campo elétrico externo que eu aplicar lá no meu material. Tá? Eu aplico um campo, eu acelero essas cargas, e essas cargas vão ter vão se movimentar com uma determinada velocidade. Tá? Isso aqui é muito parecido com o que vocês viram lá em eletromagnetismo, por isso que eu não vou nem ficar estressando tanto. Tá? Dei uma revisada na aula passada também, porque eu calculei com vocês, tá, o que eu chamei aqui de densidade de corrente. Tá? É corrente dividido pela área da seção que eu estou observando aquela corrente acontecer, tá? A seção transversal. E essa corrente ficou uma equação assim, tá? μN, que é a mobilidade dos elétrons nesse material, depende de cada material, vezes a concentração desses elétrons, mais μP, que é a
mobilidade das lacunas no material, depende do material, vezes a concentração de lacunas, vezes a carga do elétron, vezes vezes o campo, tá? O campo mais intenso vai gerar mais corrente. É isso que a gente deveria observar aqui. Tudo bem? E percebam que é uma relação linear entre o campo e a corrente, tá? A densidade de corrente aqui no caso, tá? A gente vai tratar em termos de densidade de corrente porque torna essa métrica aqui, torna algumas contas que a gente vai fazer um pouco mais independentes da geometria do dispositivo específico que a gente está tratando, tá? Mas, acho que não na aula de hoje, mas provavelmente na aula que vem, a gente vai calcular a corrente, por exemplo, numa junção de dois materiais semicondutores, a gente vai calcular a corrente mesmo, tá? A gente vai deixar em termos do que a gente usa em circuitos, tá? Mas no meio do caminho a gente usa a densidade de corrente. Segunda coisa a perceber aqui, tá? Se eu tenho um campo elétrico apontando numa determinada direção, tá? E eu tenho cargas positivas, elas vão ser aceleradas a favor desse campo, tá? E a corrente, que a gente chama de corrente convencional, que é a corrente lá no mundo dos circuitos elétricos e não no mundo da física, que é o que a gente está tratando aqui hoje, lá no mundo dos circuitos elétricos, a corrente que a gente mede, quando eu falo, por exemplo, tá? Quando eu faço, por exemplo, aqui, V1 e boto um resistor R1, a corrente que a gente convenciona e fala assim, essa corrente I1 aqui é uma corrente V sobre R e é positiva, aí nesse caso que eu tratei aqui, tá? E eu consigo calcular, inclusive, essa corrente convencional, corrente dos circuitos elétricos aqui, ela é sempre considerada uma corrente de cargas positivas. A teoria de circuitos apareceu antes da ideia, antes das pessoas descobrirem ou construírem esse modelo de um elétron e que é uma coisa que tem carga negativa, tá? Então já tinha os modelos de circuitos, já existia isso, já existia essa teoria. E aí as pessoas meio que descobriram essa coisa do elétron aí, ou enfim, começaram a bolar essa ideia, esse modelo. E aí eles perceberam que o elétron funcionava ao contrário do que estava convencionado lá nos circuitos. Por isso que a gente diz que o elétron tem carga negativa, tá? É por isso, não é por nenhum outro motivo, tá? Se alguém tivesse descobrido o elétron primeiro, provavelmente teria chamado ele de carga positiva, tá? Mas, enfim, isso aqui é um acaso aqui, uma coincidência que aconteceu. Lá em circuitos, a gente vai usar a corrente de cargas positivas como uma corrente convencional, como uma corrente positiva. Isso quer dizer que as lacunas aqui no meu dispositivo, que funcionam como se fossem cargas positivas, tá? Elas funcionam, o movimento delas é na mesma direção da corrente que eu estou acostumado. E o movimento dos elétrons é sempre ao contrário da corrente que eu vou estar interessado lá em circuitos, tá? Então, perceba, aí olhando a física, eu tenho cargas positivas, é o que vai acontecer com as lacunas. Elas vão dar na mesma direção do campo. Então, eu acelero, boto um campo, elas aceleram na mesma direção. Na hora que eu considero os elétrons, que têm carga negativa, eles aceleram contra o campo. Tá? O movimento deles é contra o campo. Se o campo está para a direita, eles vão andar para a esquerda. Tá? O que acontece com a corrente convencional? Se a corrente convencional, a corrente de cargas positivas, eu tenho um monte de carga negativa indo para a esquerda, o efeito numericamente igual a ter um monte de cargas positivas indo para a direita. Tá? Então, na hora que eu vou desenhar de vermelho, tá? Na hora que eu olho a corrente convencional aqui, ó, o circuito, o que está percebendo? Ele está percebendo ó, a corrente de cargas positivas indo para a direita e a corrente de cargas negativas indo para a direita também. Beleza? Por isso que apareceu aqui, ó, somando os dois termos aqui na mesma direção. Tá? Na hora que você estiver revisando isso aqui, tentar entender por que em alguns lugares lá vão aparecer um sinal negativo, outras horas aparece tudo somando, por conta desse fenômeno aqui, tá? Segundo mecanismo de transporte que a gente viu na aula passada, foi o mecanismo de difusão, tá? O mecanismo de difusão, ele funciona com base em diferença de concentração de cargas. E tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu zerar aqui esse slide aqui, esse quadro, e aí eu procuro esse vídeo. O mecanismo de difusão, ele funciona por diferença de concentração. É o exato mesmo mecanismo que acontece, tá? Quando você abre um vidro de perfume,
ou quando você tem alguma coisa mal cheirosa em alguma parte da casa ou de um cômodo, por exemplo, onde no começo ali, o mau cheiro ou o cheiro, tá, que você está percebendo, ele fica, você só sente se você estiver perto da coisa que está exalando aquele cheiro ali, tá? Quem está mais distante não está percebendo, beleza? Só que depois de o que está acontecendo, né? Você tem uma região no espaço que tem alta concentração de alguma coisa, que algumas moléculas ali, que são a molécula do cheiro, e tem outras regiões do espaço com baixa concentração dessas moléculas. E aí, passa um tempo, o cheiro se espalha, tá? Esse gás aí, ele tende a ocupar a coisa toda, espalhar, ficar de concentração uniforme no cômodo inteiro. Então, o que aconteceu? De alguma forma, saíram moléculas lá do lugar onde tinha maior concentração e se espalharam por toda a região. Elas saíram num movimento na direção de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. Tá? Então, perceba que aconteceu um movimento de moléculas aqui, de partículas. Tá? Os elétrons e as lacunas no material, nos nossos materiais aqui, eles se comportam exatamente da mesma forma. Lugares onde tem muita concentração vão tender, tá? Essas cargas aí, elas tendem a funcionar como se fosse um gás, como se fosse um gás lá dentro, e elas tendem a ocupar todo o material, se espalhar em todo o material, tá? Então a gente percebe movimento, migração de carga, de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração, tá? E aí eu calculei aqui as correntes de difusão ou as densidades de corrente, tá? E aí no caso dos elétrons ficou a carga do elétron, uma constante, que eu chamei de constante de difusão, que nada mais é do que uma constante de proporcionalidade para ajustar a equação, tá? E aí alguém precisa ir lá fazer um experimento mesmo em cada material para descobrir quanto que é essa constante de difusão numericamente, quanto que é o valor dela, tá? Mas perceba que é algo que eu coloquei na matemática para ajustar uma equação e que depois a gente procura uma interpretação física. Mesma coisa aconteceu com a mobilidade. Eu coloquei esses termos aqui para ajustar uma equação, e aí depois a gente fica tentando procurar uma interpretação física para elas, tá? Nesse caso aqui, elas são parecidas com a massa, porque elas têm a ver com movimento, tá? O valor numérico delas explica para mim se é mais fácil ou mais difícil movimentar essas cargas. Então, tem uma interpretação que é parecida com a massa dessas partículas, mas nem sempre é fácil encontrar uma interpretação para isso, tá? Nesse caso aqui é ok. Vezes o gradiente de concentração de cargas, tá? A derivada no espaço de onde tem mais cargas para onde tem menos cargas. E o movimento está indo na direção da derivada, tá? De onde tem mais cargas para onde tem... perdão, ao contrário do movimento, né? De onde tem mais, ao contrário da derivada, tá? De onde tem mais para onde tem menos, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, se tem X, aqui é a concentração de elétrons, tá? E eu tenho um gradiente, alguma coisa assim, o que eu estou dizendo aqui, tem uma região no espaço aqui, um ponto x0 que tem uma concentração mais baixa de elétrons, tem uma região aqui, uma posição x1, estou considerando unidimensional esse espaço, para simplificar um pouco aqui a visualização, e eu estou dizendo que, tá? Os elétrons vão sair de onde tem maior concentração e vão migrar para onde tem menor concentração, tá? Para tender a equalizar essa coisa aqui, tudo bem? Então, o movimento dos elétrons aqui nesse caso, repare, o gradiente cresce para a direita. Eu estou andando lá, o x1, do x0 para o x1, andei para a direita. O gradiente aumentou para a direita, andando na direção da esquerda para a direita. Os elétrons vão de onde tem mais para onde tem menos, ou seja, eles vão andar da direita para a esquerda, contra o gradiente. Então, o movimento dos elétrons que eu vou olhar, o movimento físico deles é para a esquerda aqui, nessa situação. O movimento das cargas convencionais é ao contrário do movimento das cargas negativas. Então, vai ser para a direita, que é a favor do gradiente. Tá? Aqui eu já estou considerando a corrente convencional na hora que eu calculo essa densidade de corrente. Por isso que ficou positivo esse número aqui. Tá? Por isso que ficou positivo esse número aqui. Okay? Os elétrons andam contra o gradiente. Então,
de alguma forma deveria aparecer lá, menos dN dx, só que a corrente que eu estou considerando é menos essa corrente aí toda. Então, menos com menos vai dar mais, tá? Da mesma forma, ou de forma análoga, tá? No caso das lacunas, acontece um movimento que vai ser proporcional à carga do elétron, à constante de difusão das lacunas, e o movimento é contra o gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos, tá? Por isso que vai aparecer um menos aqui. Então, o que eu estou falando? No caso das lacunas, imagina que eu tenho uma concentração, um gradiente de concentração aqui qualquer. Estou dizendo que na posição x0 tem menos lacunas, numa posição x1 tem mais lacunas. As lacunas vão tender a sair de onde tem mais e ir para onde tem menos. Então, elas vão se movimentar aqui nessa situação para a esquerda, tá? E a corrente de cargas convencionais, que a gente vai estar interessado lá nos circuitos, é a corrente de cargas positivas. Então, repare, tem cargas positivas indo para a esquerda. Isso quer dizer que a corrente elétrica aqui vai para a esquerda, tá? E repare que isso é contra o gradiente. O gradiente, eu andei para a direita e ele aumentou. Então, a derivada positiva está apontando para a direita, tá? E a corrente foi contra a direção dessa derivada, tá? Por isso que apareceu o sinal de menos aqui. E aí, a corrente de difusão total é a soma dessas duas componentes aí, tudo bem? Por isso que uma é meio que ao contrário da outra, tá, gente? É daí que sai esses sinais de menos. Essa é a parte mais confusa, o resto vocês entendem bem lá, tá? Onde é que tá meus... Onde é que estão os meus... Professor? Sim. Enquanto eu estou procurando o vídeo que eu quero mostrar aqui, pode falar. Não, peraí, filho, eu não ouvi nada, embolou tudo. Toda a explicação que você fez aí partiu do silício porque ele tem 4 ligações para ser feito, né? Tem 4 elétrons da camada de valência. Uhum. As mesmas coisas acontecem no carbono, por exemplo, também, que também tem essa mesma característica? Então, o carbono é um cara bem mais complicado do que o silício, tá? O carbono, o que acontece? Boa parte dessas propriedades aqui, elas vão acontecer por conta da forma como a estrutura cristalina, a forma como esses átomos se arranjam na estrutura, tá? O carbono, ele é um cara que forma várias estruturas diferentes, cara. Assim, tem 2 principais, tá? São grafite, que forma estruturas planares, assim, tá? Então, meio que as ligações covalentes aqui, elas ficam todas concentradas num plano, e aí tem num segundo plano, tá? Tem ligações de um outro tipo, que são um pouco mais fracas, são ligações eletrostáticas também, mas muito mais fracas que essas ligações covalentes, tá? Não tem compartilhamento de elétrons entre esses planos. E aí esse comportamento é bem mais complexo aqui, porque na direção do plano vai acontecer uma coisa, nessa direção entre os planos vai acontecer outra coisa. Então, complica pra caramba. Aí, segunda coisa que o carbono também forma, ele forma uma estrutura que a gente chama de diamante. Que aí ele forma, de fato, um cristal muito parecido com o do silício, tá? Só que o diamante, ele para todos os efeitos, é um isolante. Excelente isolante, inclusive. Tá? Então, isso tudo aí tem a ver com a forma como o cristal se organiza lá, como os elétrons se organizam, ou os átomos se organizam no cristal, e a interação desses átomos aí, tá? Em termos dos níveis de energia que acabam sendo disponibilizados lá para os elétrons, tá? Então, é um negócio um pouco mais complexo, cara. Carbono não forma semicondutor tão bem assim, não. É difícil de fazer semicondutor carbono. O que a gente consegue fazer com carbono hoje em dia, é o que a gente chama de nanotubo, né? Que é uma outra estrutura também, que forma pequenos tubos, assim, tá? De carbono, que dependendo de como ele se organizar também, ele pode ser metálico ou pode ser semicondutor. Então ele é um bicho bem mais complicado, o carbono, tá? Entendi. Agora, tem vários outros materiais que são semicondutores. O primeiro que foi utilizado na prática mesmo, foi o germânio,
que é um outro material, é um pouco menos abundante que o silício. O problema do silício, o germânio é um pouco mais simples, que é um pouco mais fácil. No início era um pouco mais fácil de purificar esse germânio aí, tá? É meio difícil purificar o silício no início da pesquisa dessa coisa. Então, por isso que se utilizou o germânio. O problema do germânio é que ele não forma um óxido tão bom assim. O óxido de germânio não é isolante e ele não é sólido que não do silício. Então, ele é pior para fazer os dispositivos. Outro tipo de... Mas se usa dispositivo de germânio hoje em dia ainda para algumas aplicações bem especializadas de alta frequência, tá? Ele é muito bom em alta frequência. Outros materiais são razoavelmente comuns. Arseneto de galho, que são o que a gente chama de semicondutores mistos, né? São moléculas semicondutoras, tá? Então, arseneto de galho índio, tem alguns outros compostos que formam materiais semicondutores também, que são sólidos, que formam materiais semicondutores, tá? Onde é que usa esses esquisitões aí? Usa para fazer LEDs e sensores de luz, porque a luz que eles emitem, quando eles emitem radiação na faixa do visível, tá? Aí a gente, mexendo nas dopagens, na coisa toda, a gente controla a cor desse negócio, a cor da luz que ele vai emitir. O silício, quando ele emite luz na faixa do infravermelho. E quando ele absorve luz na faixa do infravermelho. Então, se a gente quiser usar isso para aplicações ópticas, a gente não vai ver a radiação que ele emite. Então, tem bastante utilidade esses outros materiais, tá? Beleza. Eu não tô achando o vídeo que eu usei para mostrar no último semestre que eu dei essa disciplina aqui, para mostrar a coisa. Eu vou mandar para vocês no Teams, tá? Na hora que eu encontrar ele aqui, porque senão eu gasto muito tempo aqui da aula. Mando para vocês no Teams e vocês dão uma olhada lá na difusão acontecendo. Essencialmente o que está acontecendo é um monte de bolinhas batendo umas nas outras e elas vão se empurrando e aí elas acabam se espalhando por conta desse efeito de uma coisa batendo nas outras, tá? Beleza. Então vamos seguir isso aqui. Isso aqui é o que guardem isso aqui, isso aqui é o panorama geral, tá? Repare, o que a gente quer fazer agora então aqui? Até então eu estava olhando material tipo N, material tipo P em separado. Tem lá o material tipo N, tem o material tipo P. E aí eu mostrei para vocês que, no material intrínseco, como eu não tenho cargas disponíveis, ele é um material isolante. Tá? Na hora que eu aumento a disponibilidade energética dele, eu aumento a temperatura, eu jogo luz, eu gero cargas móveis. Mas a concentração, aquele N e o P lá, são uma concentração razoavelmente baixa de cargas. Então esse material ele é pouco condutivo, tá? O material intrínseco. Na hora que eu faço a dopagem, tanto tipo N quanto tipo P, eu aumento bastante a disponibilidade de cargas móveis, ou de elétrons no material tipo N, ou de lacunas no material tipo P. Tá? E aí, esse material ele é muito mais condutor. Tão mais condutor quanto maior for a dopagem que eu utilizar, quanto maior a concentração de átomos dopantes que eu enfiar lá na rede. Tá? Mas, para todos os efeitos, o que está acontecendo aqui eu estou formando um resistor, né? Eu tenho um material ali condutor e eu calculo uma corrente, reparem, tá? Reparem que campo elétrico vai ser proporcional à tensão que eu aplico no meu circuito, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, é que eu aplico uma tensão, eu vou ver uma corrente. Isso aqui nada mais é do que um resistor, tá? Nada mais é do que um resistor. Ok, gente? Do ponto de vista da difusão, repare que não tem nada a ver, não tem tensão e nem campo elétrico nas equações. Então, é independente de uma tensão que eu aplicar aqui, tá? Então, essencialmente, o que eu consigo fazer com material intrínseco, sozinho lá, tipo N ou tipo P, puros, assim, sem mais nada, são resistores. É meio que o máximo que eu consigo fazer, tá? O que acontece? As coisas começam a ficar bem mais interessantes quando a gente junta os dois materiais e começa a formar o que a gente chama de junções, tá? Dispositivos onde eu tenho regiões do tipo N e algumas regiões do tipo P e elas têm a possibilidade de interagir entre elas, tá?
Aqui eu vou mostrar, aqui hoje a gente começa a falar da junção mais básica, que é a junção que a gente vai chamar de PN, ela tem uma região P e uma região N, tá? Mas o que a gente vai fazer depois, na segunda metade da disciplina, é formar dispositivos com mais junções, tá? Com 2 junções, com 3 junções. Aqui a gente vai fazer no máximo 2 junções, mas a gente pode fazer várias junções, e não só junções de materiais semicondutores. A gente pode fazer um material semicondutor com metal, 2 materiais semicondutores com metal, com outros materiais. Um material semicondutor com isolante, e por aí vai. E aí formar dispositivos diferentes, tá? Aqui eu vou começar a tratar, vocês vão ver que 2 junções já faz assim, coisas milagrosas, tá? Basicamente. Que é o que a gente vai utilizar aqui. O transistor bipolar, a gente vai fazer, é um transistor que vocês vão ver que vão ter 2 junções. Vão ter 2 caras desses que a gente vai analisar hoje. O transistor MOSFET, ele tem 2 junções semicondutores e uma junção com isolante. Tá? Ele é um pouquinho mais complicadinho em termos de estrutura, mas vocês vão ver que o funcionamento dele, a explicação do funcionamento dele é bem mais simples, por incrível que pareça, do que esses caras que a gente vai ver aqui. Mas todo mundo, todos os dispositivos que a gente vai ver, eles funcionam na base de juntar materiais diferentes, juntar regiões de espaço, juntar materiais diferentes no mesmo dispositivo. Tá? Primeira situação que eu quero estudar aqui com vocês é a junção PN numa situação que eu vou chamar de equilíbrio. Equilíbrio é o que vai acontecer quando eu não tenho nenhum campo externo aplicado. Então, vamos ver o que acontece quando eu não tenho nada de campo externo aplicado, quando eu não tenho nenhuma tensão aplicada lá no meu circuito, seria isso, no meu dispositivo, tá? E vamos ver o que acontece. Aí depois a gente desbalanceia ele, tira ele do equilíbrio, aplica uma tensão externa, que é o equivalente a aplicar um campo lá em cima do meu dispositivo, tá? Então, vamos lá, eu vou considerar a seguinte situação, tá? A junção PN, eu vou considerar que agora eu tenho um material que de um lado eu tenho um material tipo N e do outro lado eu tenho um material tipo P, tá? Uma pequeno parêntese aqui, tá? Pequeno parêntese aqui, que é o seguinte. O que eu vou discutir aqui com vocês hoje, esse modelo de junção PN, ela é impossível de ser feita na prática, tá? Porque o que eu estou dizendo aqui com vocês, olha o desenho, que eu consigo formar o que a gente vai chamar de junção abrupta, que de um lado eu tenho, se eu olhar aqui, se eu fizesse aqui um desenho X, se eu considerar que esse dispositivo é unidimensional, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que seria alguma coisa assim, ó. Tem uma posição, vou chamar de X0 aqui, onde do lado esquerdo a concentração de elétrons, vou desenhar de branco, a concentração de elétrons do lado esquerdo é alta e do lado direito é baixa, que é o material do tipo N do lado esquerdo, o material tipo P do lado direito. Foi isso que a gente viu. E que, vou desenhar de azul, a concentração de lacunas do lado esquerdo é baixa e do lado direito é alta. Ok? Os níveis mesmo aqui, ó, de quão alto e quão baixo cada um desses caras vai ser, depende da dopagem que eu coloquei de cada um dos lados. Tá? Por isso que eu fiz aqui essas coisas aqui meio que assimétricas, essas curvas aqui. Tudo bem? Qual é o problema desse modelo? Tá? Qual é o problema desse modelo? E o livro, ele meio que explica assim, os livros, tá? Ele sempre vai explicar, você tem um material tipo N, material tipo P, e você meio que cola esses 2 caras, tá? O problema é que não tem como fabricar isso, não existe como a gente fabricar isso. Se eu começar com material tipo N separado do material tipo P, não tem como eu juntar os 2. Porque na hora que eu aproximo os 2, sempre tem uma camada de alguma coisa no meio deles que não é silício, tá? Sempre tem ar, ou tem a cola, ou tem alguma coisa no meio, ok? E essa alguma coisa no meio vai formar uma junção também entre o silício e essa coisa. E aí essas propriedades que eu tenho aqui não se materializam, tá? Para formar, de fato, essas junções, e aí eu convido todo mundo a fazer a disciplina de eletrônica 2, onde eu discuto um pouco mais em detalhe o que acontece aqui. O que normalmente a gente faz, tem várias técnicas, mas o que normalmente a gente faz é começar com material que a gente chama de tipo N, é tudo tipo N, e aí a gente
pega alguns átomos aqui, ó, injeta eles, acelera de fato átomos e acelera eles para colidir com esse material, um acelerador de partículas mesmo. Óbvio que não é um acelerador de partículas igual vocês veem o pessoal estudando física aí e tal, de altas energias, tá? Um acelerador simples, assim, um negócio que eu boto um campo, eu formo esses íons aí, ionizo esses materiais de alguma forma, colocando eles num gás, e aí eu acelero eles com um campo magnético ou com um campo elétrico. E aí eu boto eles para colidir lá, tá? E aí o que acontece? Eu vou injetando esses materiais aí, esses átomos, em algum lugar aqui dentro. E eles vão formando uma região tipo P aqui, tá? Só que perceba, eu não consigo falar para um átomo, quando eu estou injetando ele dessa forma aqui, falar para ele, desenhar uma linha no meu material e falar assim, átomos, vocês não podem passar dessa linha, tá? Vocês não podem passar dessa linha aqui, ó. Tá proibido passar dessa linha, não é assim que funciona, tá? Eles vão entrando, eles têm uma determinada energia, eles vão dissipando essa energia. Então, vai ter uma certa concentração alta aqui onde eles estão entrando. A concentração vai diminuindo gradualmente até que chega um ponto que eu já não observo mais nenhum desses caras aí, tá? Então, se eu traçasse o perfil de concentração, aqui lá o X0, seria o lugar onde está a junção, tá? É uma coisa muito mais assim, ou melhor, alguma coisa muito mais gradual assim, do que aquelas junções abruptas que eu estou desenhando ali, ok? Qual é o problema de fazer análise dessas junções que a gente vai chamar de suaves, tá? Matemática é muito mais complicada. Muito mais complicado, tá? Então eu vou fazer, e é o que todo mundo faz, tá? Vocês vão ver em todos os livros, todo mundo faz o seguinte. Vamos fazer a análise desse modelo que é mais simples. Vocês vão ver que vocês vão entender a coisa. A gente vai conseguir compreender qualitativamente o comportamento dele. A gente vai, inclusive, ter um modelo quantitativo. Eu vou derivar uma equação para corrente disso aqui, nesse modelo que está, entre aspas, errado, tá? E a gente sabe que a gente está errando. Essa que é a questão. O quanto que a gente está errando, aí vem a questão. Porque alguém experimentalmente vai fabricar um dispositivo, vai levantar essas curvas, não exatamente estas curvas, mas as curvas corretas de tensão e corrente, e aí o que se faz é ajustar, colocar alguns parâmetros de ajuste na curva que a gente vai derivar daqui, tá? Esse é o tipo de modelo que a gente vai chamar de semi-empírico, tá? Semi-empírico. Tem um modelo do tipo teórico e um modelo do tipo empírico. Teórico é o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu parto de algum princípio, analiso uma situação, vendo aqui equações, física, coisa toda, sem fazer nenhum experimento, e aí eu vou ter um modelo teórico. E aí o que alguém faz é, bota algumas constantes lá para eu poder ajustar esse modelo ao coisas que eu medir. Medir alguma coisa empírico. Tá? Por isso que normalmente os modelos que a gente usa são o que a gente vai chamar de semi-empíricos. Eles são derivados assim, são modelos que estão, entre aspas, errados. A gente bota algumas constantes lá neles, depois, para ajustar as curvas a alguns experimentos. E aí a gente acaba tendo, dessa forma, modelos muito, muito precisos. Tá? Os modelos, todos que a gente usa semicondutores, a maioria deles são modelos semi-empíricos. Os bons modelos, tá? São realizados dessa forma aqui. Beleza. Perceba uma coisa aqui, tá? Mas vamos supor, então, essa situação. Eu acabei, vamos supor que seja possível eu formar um material tipo N, material tipo P, e eu colocar os dois em contato. Vamos supor que isso seja possível. O que eu tenho é um monte de elétrons livres aqui, um monte de lacunas livres aqui do lado de cá. Beleza? E aí perceba uma coisa, que a gente acabou de falar ali atrás, tá? De um lado tem muito elétron livre e do outro lado tem poucos elétrons livres. Os elétrons, por difusão, eles vão querer sair do lugar onde eles estão em maior concentração para o lado onde eles estão em menor concentração. Eles vão tender a migrar aqui os elétrons da esquerda para a direita. Do lado de cá, no material tipo P, eu tenho muitas lacunas livres. Do lado de cá, eu tenho poucas lacunas livres. Então, as lacunas vão tender a migrar por difusão. Elas vão tender a se movimentar do lado direito para o lado esquerdo. Tá? Então, perceba que, num primeiro momento, se isso aqui fosse possível acontecer, o que eu deveria observar é
movimento por difusão de elétrons da esquerda para a direita, de lacunas da direita para a esquerda, tá? Uma coisa muito especial acontece quando esses elétrons e essas lacunas se movimentarem. Aí lembra, vou desenhar aqui, o que está acontecendo com esses caras, tá? Eu vou fazer só a visualização do material tipo N para recordar, mas deem uma olhada no detalhe lá na aula passada, tá? Eu tenho no material tipo N uma rede que é alguma coisa assim, né? Tem, por exemplo, lá um fósforo, um monte de silício ligado nele. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu tenho um átomo de fósforo aqui, tá? Ele me deu um elétron livre, uma cargazinha menos, que vai ficar móvel aí, ela não consegue ficar presa em nenhuma ligação. E eu tenho um próton ali, a mesma quantidade de cargas positivas que eu tenho no átomo, eu tenho de cargas negativas. Então, se eu tirei um elétron desse aqui, se ele está solto lá no átomo, está sobrando uma carga a mais no núcleo atômico, tá? E aí perceba o que eu estou falando para vocês aqui, ó, é que esses elétrons eles vão sair daqui e vão para outro lugar no espaço. Eles vão sair daqui, esse elétron vai sair daqui e vai embora daqui. Ele vai se afastar daquele átomo que produziu aquele elétron, que disponibilizou ele lá. Então, o que sobra na hora que os elétrons vão migrando lá para o lado direito? Tá sobrando um monte de cargas fixas positivas. Tá formando aqui, ó, cada elétron que saiu do lado esquerdo do meu dispositivo agora, da minha junção, e foi para o lado direito, migrou para o material tipo P, tá? Deixou para trás uma carga positiva. Ficou lá. E essa carga positiva é uma carga fixa. Ela não consegue se movimentar. Essa carga positiva, ela está presa nas ligações, na rede cristalina. Ela está presa. Essas ligações covalentes aqui que ela está participando prendem ela no espaço. Ela não consegue se movimentar. Ela consegue mexer um pouquinho ali, tá? Tipo, vibrar ali em algum... ocupar um espaço ali, mas ela não consegue se movimentar e ir embora daqui. Ela está presa. Lembrando que a gente está tratando de materiais sólidos, tá? Ou seja, cada elétron que saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito deixou para trás uma carga positiva, fixa, tá? À medida que o tempo vai passando, então, o que está acontecendo aqui? Eu estou acumulando cargas positivas fixas. E não preciso entrar na matemática da coisa, mas a matemática confirma a intuição de que, horas, aqueles caras que estão mais próximos aqui da junção, eles vão embora primeiro. Eles estão mais perto aqui de onde eles têm que chegar, tá? Então, o acúmulo dessas cargas positivas fixas, ela deve ir se dando aqui, ó, do lugar, da linha da junção para dentro do material, ok? Maior concentração vai ficando dessas cargas fixas, mais próximo da junção, ok? A recíproca é verdadeira. Cada lacuna que sai do lado direito e vai para o lado esquerdo, tá? Deixou para trás uma carga negativa. Por quê? Antes, o que tinha lá? É melhor desenhar, porque essa aqui normalmente é mais complicada de enxergar. O que tinha lá? Tinha um boro, por exemplo, participando das ligações e faltando uma ligação. E aí, o que aconteceu? Um elétron que estava do lado esquerdo veio parar aqui no lado direito, e na hora que ele vem parar aqui no lado direito, ele olha, ele encontra uma ligação dessa faltante e fala: nossa, aqui é um bom lugar para eu ficar energeticamente. Então eu vou ficar aqui. E aí ele se liga e passa a fazer parte daquela ligação ali, tá? E aí o que aconteceu? Se antes o átomo de boro estava eletricamente neutro, ele tinha a mesma quantidade de cargas positivas dos elétrons que estão participando ali das ligações no entorno dele, agora tem um elétron que se prendeu nele, tá vendo lá? Agora ele está preso na ligação, próximo daquela região. Então, o que aconteceu aqui? Essa coisa toda aqui, ó, ficou com um elétron sobrando com relação ao que tinha antes. Então, formou uma carga negativa. E essa carga negativa está fixa, porque ela não consegue se movimentar. Tá? É o elétron que agora está preso numa ligação. Okay? Então, da mesma forma, as lacunas elas vão se movimentar do lado direito e vão migrar para o lado esquerdo e vão deixar para trás um monte de carga negativa
fixa. Repare que tudo isso estava acontecendo por difusão, não tinha campo elétrico aqui, tá? Não tinha campo externo aqui. Aliás, não tem campo externo aqui. E aí esse movimento vai acontecendo. Então percebam que vai começar a acumular carga mais fixa do lado direito, vai começar a acumular carga menos fixa do lado esquerdo, tá? E aí, lembra de uma coisa. Quando eu tenho carga mais de um lado e carga menos do outro lado, eu formo um campo elétrico, tá? Campo elétrico que está apontando assim, né? Do menos para o mais. É isso mesmo? Está apontando do menos para o mais. Sai do mais para o menos, professor. Sai do mais para o menos. Eu sempre me confundo, mas é isso mesmo. Estou pensando aqui. É só a aula nesse horário é duro para todo mundo. Vai formar um campo elétrico, apontando do mais para o menos. Apontando do mais para o menos, eu estou achando estranho, tá? Mas não importa tanto. Do mais para o menos. Do mais para o menos. Do mais para o menos. Tá bom, estou mais convencido. Vai formar um campo elétrico. Toda hora que você tiver lá, carga mais de um lado, carga menos do outro, vai formar um campo apontando aqui na direção do mais para o menos. Estou mais convencido, tá? E aí perceba o que está acontecendo aqui. Eu tenho, ó, do lado esquerdo acumulando um montão de carga a mais, do lado direito acumulando um montão de carga menos. Quanto mais cargas fixas aí eu vou acumulando, mais intenso fica esse campo. Porque mais carga eu tenho mais positiva de um lado, mais carga negativa eu tenho do outro lado. Então isso aqui vai formando um campo elétrico que a gente vai chamar de campo interno da junção, tá? E aí perceba o que acontece nesse campo, tá? Se eu tenho acontecendo, tá? Movimento, e eu vou desenhar aqui, ó. Difusão de... eu tenho difusão de lacunas da direita para a esquerda. Eu tenho corrente de difusão. Deixa eu desenhar. Eu vou desenhar aqui, ok? Eu tenho mais espaço para escrever. Eu estou observando corrente de lacunas por difusão, da esquerda para a direita. É corrente de cargas positivas. Aqui eu vou desenhar a corrente mesmo, tá? Corrente convencional. Então, se é de cargas positivas, eu tenho corrente por difusão de lacunas acontecendo. Porque tem mais lacuna do lado direito do que do lado esquerdo. Então, elas vão migrar da direita para a esquerda. Eu tenho corrente de difusão de elétrons saindo do lado esquerdo e indo para o lado direito. A corrente convencional é contra o movimento dos elétrons. Então, se eles estão indo da esquerda para a direita, a corrente convencional é da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui, ó, corrente de difusão de elétrons da esquerda para a direita. Perceba que aqui eu não estou marcando qual é o movimento da carga. Aqui eu estou marcando qual é a corrente que eu estou observando. Já a corrente, como se fosse corrente que a gente chamou de convencional. Tá? Elétron vindo por difusão da esquerda para a direita, corrente para a esquerda. É isso? Isso, tá? Indo certo. Lacuna da direita para a esquerda, corrente convencional da direita para a esquerda. Tá? Isso aqui vai acontecendo. Isso aqui só depende, essas duas componentes só dependem da diferença de concentração de cargas que tem daqui para cá e daqui para cá. Então, não depende de qualquer campo que eu colocar aí, ou que fosse formando, tá? Só que o que a gente está vendo aqui, à medida que esse processo está acontecendo, está formando, está acumulando carga de um lado, fixa, e está acumulando carga fixa do outro e formando um campo elétrico ali dentro, tá? Ou seja, as partículas aqui dentro, as cargas aqui dentro, se eu estou vendo aqui elétron entrando aqui, tentando migrar de um lado para o outro, na hora que elas entram nessa região, que tem um campo elétrico acumulado aqui dentro, elas estão percebendo não só a diferença o gradiente de concentração, que está tentando empurrar elas para a esquerda, mas agora elas estão vendo também o campo elétrico apontando para a esquerda, quer dizer que está tentando empurrar elas de volta para a esquerda. Tá? A mesma coisa para as lacunas. A lacuna, está vendo muita concentração de lacuna aqui, baixa concentração de lacuna aqui. Então, elas vão sendo empurradas
para o outro lado. Aí a lacuna tem que atravessar essa região, não tem como ela passar de um lado para o outro sem passar aqui no meio primeiro, tá? Ela entra nessa região e aí ela começa a perceber esse campo elétrico. O campo elétrico está apontando para a direita. Ela é carga positiva, ela vai tender a ser acelerada de volta para o lugar onde ela estava, tá? Então, o que eu devo perceber aqui? Eu devo perceber agora outras duas componentes de corrente causadas por deriva. Esse campo ele deve começar a causar movimento de cargas também, tá? Então vamos ver para que lado que é cada uma delas. Vou marcar de verde. Eu tenho aqui dentro, tá? Ó, aqui dentro na barreira, no lugar onde está concentrando as cargas fixas. Eu tenho para as lacunas sendo aceleradas para a direita. Se as lacunas estão sendo aceleradas para a direita, eu estou vendo corrente de cargas positivas para a direita, corrente convencional é para a direita. Então, eu começo a perceber uma componente para a direita de corrente por deriva das lacunas. Os elétrons, eles entram aqui e eles estão sendo acelerados para a esquerda, contra o campo. Eles têm carga negativa, eles vão ser acelerados contra o campo. Então, estou vendo aqui dentro uma componente de corrente de deriva de elétrons indo para a esquerda. Elétron indo para a esquerda, a corrente convencional está indo para a direita, que é contra o movimento das cargas dos negativos. Então, estou vendo ainda, ó, corrente de deriva de elétrons. Então, no início eu tinha, você pode pensar que no início eu tinha só difusão, e aí foi acumulando com o tempo essas cargas, você foi aumentando essas correntes verdinhas, tá? Você começou a aumentar essas correntes verdinhas. Até um ponto em que as correntes positivas se igualam com as correntes negativas. E aí isso aqui encontra um equilíbrio dinâmico, tá, gente? Tem difusão, tem um monte de lacunas que consegue vencer essa barreira, esse campo elétrico aí, e migrar de um lado para o outro, por difusão. Tem um monte de elétrons que consegue vencer essa barreira por difusão e migrar de um lado para o outro. Assim como acaba tendo um monte de lacunas, tá? Acaba tendo um monte de lacunas que está do lado de cá, afinal, não é porque está acumulando carga a mais que deixou de ter lacunas livres aqui, tá? Perceba o gradiente de concentração aqui, ó. Tinha lacunas livres lá, ó, e elas são minoritárias, mas elas existem. Isso quer dizer que continua tendo lacunas livres aqui, elas estão sendo aceleradas para o lado de cá pelo campo, e do lado de cá tem elétrons livres, a concentração aqui não é zero, tá? Continua tendo elétrons livres aqui que estão sendo acelerados pelo campo, pelo campo elétrico, tá? E aí, ou seja, eu começo a observar essas 4 componentes de corrente aqui. A gente nunca consegue medir cada uma dessas componentes separado, tá? Infelizmente, a gente nunca consegue medir elas em separado. Só que a gente consegue perceber os efeitos delas, tá? Perceba aqui, as correntes que estão indo para o lado esquerdo, tem algumas componentes que estão indo para o lado esquerdo, tem algumas componentes que estão indo para o lado direito. Essa coisa vai acontecendo até que esse campo elétrico interno aí fica suficientemente intenso de tal forma que as correntes positivas se igualam com as correntes negativas. E por isso que a gente vai chamar de equilíbrio, situação de equilíbrio, tá? Perceba, tem várias correntes lá dentro acontecendo, é um inferno isso aqui, de movimento de cargas. Tem carga indo para todo lado aqui. Só que na hora que eu meço, na hora que eu pego um amperímetro e boto aqui, do lado de fora, a corrente que eu vou medir é zero. Por quê? A quantidade de corrente que eu estou vendo ir para um lado é igual a que eu estou vendo ir para o outro, e uma coisa compensa a outra. Tudo bem, gente? Então, na hora que eu boto um amperímetro, isso aqui dá corrente zero. Ok? Vamos começar a dar alguns nomes e vamos dar eu vou dar uma ligeira pincelada aqui de algumas coisas, porque isso aqui não é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 certinho, na média dá 0, tá? Mas eu também não vou entrar em muito detalhe de fora o que está desenhado na situação. Essa região aqui, ó, de cargas fixas que se formou aqui dentro,
A gente vai dar o nome e vai chamar de região de cargas espaciais. É assim que vocês vão ver nos livros, tá? Região de cargas espaciais. Esse campo que acontece aqui dentro, tá? A gente vai chamar de campo, ou normalmente chama de potencial de barreira. Potencial da barreira da junção, o potencial de junção, tá? Porque depois a gente vai, do campo, a gente vai calcular uma tensão elétrica. E o que a gente está interessado é no valor de tensão que aparece aqui dentro, tá? E o valor dessa tensão, vocês vão ver que faz toda a diferença lá nos circuitos que a gente vai fazer depois, tá? Vai ser o valor de tensão que eu tenho que aplicar no diodo para o diodo começar a conduzir. Vai ver que é isso que acontece. Gil. Sim. Quem tá falando comigo, Guilherme, né? É. Diga lá, filho. Então, eu não entendi muito bem essas setas, o sentido dessa seta, principalmente a última, porque, por exemplo, tá falando que o sentido da corrente da esquerda para a direita na deriva dos elétrons, só que a gente tinha concluído que eles iam no sentido oposto do campo elétrico, então seria da direita para a esquerda. Exatamente, só que não é carga negativa indo da direita para a esquerda? Sim. Carga negativa indo da direita para a esquerda. A corrente convencional, a corrente de lá do... Aqui tem dois mundinhos acontecendo. Tem um mundinho da física, que é o que eu estou tratando hoje, só que eu quero levar esse mundinho da física para o mundinho dos circuitos elétricos. Tá? No mundinho da física, tem carga negativa e tem carga positiva. E elas vão para a esquerda e vão para a direita. Vão para cima, vão para baixo. Tá? São cargas, são coisas físicas. Vem pela mão de bolinha que está andando aqui. No mundinho dos circuitos elétricos, não existe carga negativa. No mundinho dos circuitos elétricos, não existe carga negativa. Só existe carga positiva. Então, na hora que eu falo, a corrente está indo... Opa! Na hora que eu desenho alguma coisa assim, ó, lá no mundinho dos circuitos elétricos, tá? Eu falo que tem a corrente aqui indo de cima para baixo, de, sei lá, 1 ampere, só tem corrente de carga positiva. É como se tivesse um montão de carga positiva indo para baixo. Tudo bem? Só que a física não funciona assim. A física não encaixa com o mundinho dos circuitos. O mundo da física tem dois tipos de carga. Tem a carga menos e a carga mais. Ok? Então, eu tenho que ajustar o mundinho da física para o mundinho dos circuitos depois. Tudo bem? Então, o ajuste será feito da seguinte forma. Se eu estou vendo aqui, ó, carga positiva indo de cima para baixo aqui no circuito. Se eu estou lá no mundo da física, eu vi carga positiva indo fisicamente de cima para baixo, eu vou dizer que teve corrente elétrica vindo de cima para baixo. Se no mundinho da física eu perceber que tem carga negativa indo de cima para baixo, fisicamente estava mais em cima e foi para mais para baixo, uma carga negativa, eu vou dizer que a corrente elétrica lá no mundinho dos circuitos foi de baixo para cima. Eu vou dizer que ela andou ao contrário. Tá? Por quê? Porque lá no mundinho dos circuitos só tem carga positiva. Tudo bem, filho? Beleza, entendi. Por isso que a seta ali ficou ao contrário. Por isso que eu vou insistindo aqui. Ó, aqui tá andando para um lado, mas a corrente tá indo para o outro, não sei o quê. Toda hora que for corrente de elétrons, vai ter alguma confusão, porque é a carga negativa. Beleza, entendi. Beleza? Obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Estamos dando nome para essas coisas. Região de cargas espaciais, campo elétrico campo da barreira, ou potencial de barreira, ou potencial de junção, é o nome que a gente vai dar para esse campo aqui, tá? E outra coisa a se perceber é que eu estou explicando essa coisa, todos os livros falam como se chegasse numa situação onde todo mundo equilibra e aí fica tudo estático lá. Se eu olhasse no tempo aqui, ó, a corrente acontecendo, tá? O que eu estou dizendo até aqui é que tá zero, né? Ó, que tá uma linhazinha certinha, cravada no zero. Mas não é isso que acontece, tá? Porque isso aqui é um equilíbrio dinâmico. Na média, tem a mesma quantidade de carga indo para um lado, a mesma quantidade de indo carga para o outro. Na média, as coisas estão se equilibrando. Tá? Na média. Mas nada impede, e vai acontecer, de que em algum instantezinho de tempo ali, em algum intervalozinho de tempo, um pouquinho a mais de partículas, por exemplo, de lacunas, conseguiu vencer a barreira, vir para o lado de cá. E o que aconteceu? É como se em algum instantezinho de tempo lá, algum intervalozinho de tempo, essa corrente aqui ficou um pouquinho maior. Por algum motivo qualquer lá, X, tá? Mexia um pouquinho na temperatura, mexeu um pouquinho no equilíbrio aqui, pum, foi um pouquinho mais de corrente para lá, tá? Isso quer dizer que
em algum intervalozinho de tempo, a corrente aqui, ó, ficou um pouquinho mais alta. Só que essa corrente ficando um pouquinho mais alta mexe na quantidade de cargas que estão acumuladas lá. Faz acumular um pouquinho mais de carga, faz o campo ficar um pouquinho mais intenso, faz a outra corrente aumentar de volta, de forma a compensar. Tá? De forma a compensar. Então, tende a trazer isso aqui de volta para o zero. Repare que isso aqui tem um sistema de realimentação negativa também. Igual a gente viu lá nos amp-ops, aqui acontece realimentação negativa. Se a corrente de difusão, por qualquer motivo, de qualquer uma dessas partículas aumentar um pouquinho, aumenta a concentração de cargas fixas ali, aumenta o campo tende a aumentar as correntes de deriva, que a gente está vendo que são correntes de compensação, né? E aí tende a trazer de volta para a corrente zero. Tem um mecanismo de realimentação negativa. Eu falo para vocês toda hora, o pessoal acha que eu estou brincando, que realimentação negativa mantém o universo funcionando da forma como a gente conhece. Não é de brincadeira. Tá? Acontece isso aqui, acontece nos núcleos atômicos, acontece cara, uma quantidade absurda de fenômenos. Tá? Fenômenos muito básicos. Okay? Da mesma forma, tá? Se por qualquer motivo a corrente de lacunas aqui, ou a corrente de difusão, ficar um pouquinho menor, tá? E aí, repare que o campo, ele não responde imediatamente, ele responde depois, tá? Acontece a difusão, aí depois muda a concentração de cargas fixas, muda o campo, muda a corrente de deriva. Então, demora um tempinho para acontecer a resposta. Então, se por qualquer motivo a corrente de difusão ficar um pouquinho menor lá, em algum momento, em um intervalozinho de tempo, isso tende a diminuir a concentração de cargas fixas, de cargas espaciais, isso tende a diminuir o campo da barreira, isso tende a diminuir as correntes de deriva que estão compensando. E aí tende a trazer de volta para o zero. Então, na hora que a gente vê no tempo, se eu medir isso mesmo a corrente no tempo, e isso a gente consegue medir, tá? A gente não vê 0, 0 cravado. A gente vê um sobe e desce aqui, bem pequenininho, uma amplitude muito pequenininha mesmo, na faixa de picoamperes, tá? 10 a menos 9, até menos, às vezes 10 a menos 12, por aí, muito pequenininha, mas a gente vê, tá? E aí como é que a gente vai considerar isso nos nossos circuitos depois? A gente vai dizer que isso aqui é um ruído. Aqui nessa disciplina eu não vou estudar ruído com vocês, a modelagem desse ruído, tá? Eu acho que não tem nenhuma disciplina aqui no nosso curso de graduação que está tratando desse fenômeno de ruído em detalhes, tá? Mas aqui eu gosto de mostrar para vocês um dos mecanismos de como que aparece ruído lá nos circuitos elétricos, nos circuitos que a gente vai fazer na eletrônica, tá? Tem outros mecanismos. Quando eu estiver falando dos transistores, eu vou mostrar outros mecanismos para vocês. Mas eu não vou fazer nenhuma análise qualitativa, nem muito mais a fundo de, tá bom, e o que acontece, tá? Mas aproveito aqui para começar a dar uma indicação para vocês de, cara, de onde é que aparece ruído no meu circuito? Porque o circuito faz ruído, tá? E é um problema. Principalmente quando a gente vai falando de amplificadores, porque eles amplificam o ruído também, tá? Sujeira, né? Chiado, é o que você escuta. Na hora que você tá vendo a imagem, você vê lá um granuladinho lá, alguma coisa assim. Tudo isso é causado por conta desse ruído aqui. Lembrei aqui agora também, eu vou botar depois lá no Teams para vocês, 2 amostras lá, tá? Uma de áudio, pra vocês escutarem o que acontece quando tem ruído, e o sinal que a gente está tratando é áudio. E o que acontece com esse ruído aqui, quando o sinal que a gente está tratando é imagem. Tá? Dá para ver o ruído, dá para ouvir o ruído. Tem muita influência depois na operação dos circuitos. Tudo bem, gente? Isso aqui é o que a gente vai chamar de... junção PN em equilíbrio. Tá? Junção PN em equilíbrio. E aí, eu não vou entrar em absolutos detalhes aqui, eu só vou meio que dar o resultado, tipo, passo a passo, tipo, meio que o sketch de onde é que vem a coisa, porque não me interessa a conta no detalhe, eu não vou ficar cobrando na prova conta no detalhe, etc. Mas, lá na nota de aula está feita a derivação da equação, que eu vou calcular aqui agora, entre aspas, né? Vou dar só o resultado final.
Se alguém tiver dúvida no que tá lá, me procura no Teams depois, que aí eu tiro dúvidas específicas, tá? Mas olha só o negócio aqui. Eu tenho corrente de lacunas... Oh, por que não tá apontando aqui? Por que tem uma coisa estranha acontecendo aqui? Peraí. Aqui. Eu tenho, ó, corrente de lacuna, corrente de lacuna. Essa corrente aqui, ó, de difusão tá igual a corrente de deriva para as lacunas. Eu tenho corrente de elétrons, corrente de elétrons. A corrente de difusão dos elétrons tá igual, eu posso dizer que tá igual à corrente de deriva dos elétrons. Ok? Na situação de equilíbrio. Então eu posso equalizar isso, falar corrente de difusão de lacunas é igual a corrente de deriva de lacunas. Né? Igual numericamente, tá? Elas estão indo de direções opostas. Numericamente igual. Mesma coisa, eu posso formar uma equação. Corrente de difusão de elétrons é igual a corrente de deriva de elétrons. E aí, a gente tem equações para corrente de deriva e para corrente de difusão. E aí eu posso substituir essas correntes. No caso aqui, densidades de correntes, ou o que quer que seja, correntes, tá? É só para dar densidade, chegar na corrente, só multiplicar por uma área. Qual área? A área da seção que eu estou observando aqui, tá? Que é as coisas indo de um lado para o outro. Multiplicar por essa área, você vai ter as correntes. E aí, igualar, né? A corrente de deriva é igual à corrente de difusão, tanto para os elétrons quanto para as lacunas. Substituir aquelas fórmulas que eu mostrei ali para trás, ok? E aí perceba uma coisa. Você vai chegar numa coisa... Deixa eu abrir a primeira etapa da conta. Se eu disser, tá? Que a corrente de deriva das lacunas é igual à corrente de difusão das lacunas, eu vou dizer que mi, P, vezes o campo. Qual campo? Aquele campo interno que se formou lá na barreira, tá? Vezes a concentração de cargas positivas, de lacunas, no lado positivo, no lado P da junção, vezes o Q, é igual a Q, que é a carga do elétron, D, que é a constante de difusão, vezes o gradiente, tá? Aí perceba uma coisa aqui. O Q vai cortar com Q. É a mesma carga. O dP, dx, no caso da junção abrupta, é a diferença de concentração que tem do lado P para o lado N. É uma coisa menos a outra, tá? Por isso que a gente faz assim, esse modelo aqui, porque é muito mais simples de calcular alguma coisa, tá? Então, fica a concentração de lacuna no lado P menos a concentração de lacunas no lado N, tá? E aí isso tem a ver com a quantidade de dopagem que foi feita lá, tem as continhas lá, tá? Repare que o campo é o que eu estou procurando, tá? Eu vou considerar sempre que a mobilidade eu conheço, só depende do material. Eu vou considerar que a constante de difusão eu conheço, só depende do material. E aí perceba que esse P aqui, ó, tá? É P dP, né? Tudo bem? Vai formar uma equação diferencial, tá? Outra coisa em circuitos a gente não expressa campo elétrico, mas a gente expressa tensões elétricas, tá? Então, normalmente, a gente diz que o campo vai ser menos o gradiente de potencial. E aí a gente substitui isso aqui. E o que eu estou interessado, lá nas continhas tem o passo a passo disso, tá? O que eu estou interessado é saber quanto que é o potencial da barreira, que eu vou chamar de V0. Quanto que é a tensão que está associada àquele campo interno que se formou na barreira, tá? Aqui eu só vou chamar de V0. Ele vai ser, tá? Já dando o resultado, tem a conta passo a passo lá nas notas de aula. KT sobre Q vezes log na base, logaritmo de concentração de lacunas no lado P dividido por concentração de lacunas no lado N, tá? E aí, lá de materiais, não me interessa muito de onde veio a coisa, a concentração de lacunas no lado P, aliás, aqui dá para saber, a concentração de lacunas no lado P é aproximadamente a quantidade de átomo que eu botei de contaminação no lado P. A concentração de lacunas no lado N, onde eles são minoritários, tá? Depende daquela observação de que N vezes P é aproximadamente uma constante, que eu chamei lá de NI ao quadrado, que é a concentração no material intrínseco,
tá? Reescrevendo essa coisa, eu fico com KT sobre Q, log de Na, concentração de átomos aceitadores, concentração de átomos doadores, Ni ao quadrado, que para todos os efeitos é uma constante que a gente vai lá e mede, uma constante para cada material, depende da temperatura, mas é uma constante que a gente, aliás, não dependendo, é uma constante que a gente mede para cada material, tá? Então perceba, essa aqui, esse V0, é o potencial elétrico que está associado a esse campo elétrico aqui, tá? Isso quer dizer qual vai ser a influência disso lá nos circuitos, que é o que a gente vai ver na aula que vem, tá? Para eu começar a conduzir corrente aqui, eu vou botar um campo externo, outro campo, e eu preciso, de alguma forma, conseguir compensar esse campo interno que se formou, tá? E aí, quanto, que é isso numericamente para a gente vai considerar que é essa quantidade V0, tá? Professor, mas quanto que é isso aqui? Para eu ter uma noção no mundo real e quanto que é, tá? Depende do material, depende da dopagem de cada lado da junção, depende da temperatura, ok? Mas, para diodos de silício, tá? Esse número aqui é aproximadamente 0,7 volts, 700 milivolts, para diodo de silício, tá? Que são mais ou menos os diodos normais que a gente vai ver por aí. Mas, de novo, depende da dopagem. Então, pode ser que eu encontre diodo feito de silício, que isso aqui é 1 volt, 1.1, 0.2 volts, 3 volts, 5 volts. Depende da dopagem. Tudo bem, gente? Depende da dopagem. Então, tem que ir lá e olhar o datasheet. O datasheet me dá essa informação aqui. Edil. Rapidinho, Edan. Depende do material que eu estou usando para fazer. Se não for silício, repare, esse N ao quadrado vai ser diferente, vai ser outro número. Então, quando eu estou falando em LED, que não é feito de silício, como eu comentei há pouco tempo atrás aqui, LED não é feito de silício, tá? Então, a tensão que eu vou observar lá nos LEDs é um pouco diferente, tá? Tipicamente para LED, tá, gente? Tipicamente para LED. Isso aqui é para silício. Silício, diodos que a gente vai chamar de junções que a gente vai chamar de junções de sinal. Vou melhorar o que significa isso, mas é tipicamente esse número aqui. Para LEDs, tá? Esse número aqui é tipicamente alguma coisa entre 1 e 2 volts. Tipicamente, tá? Alguns LEDs um pouco mais, alguns LEDs um pouco menos, tá? Mas tipicamente para LED, alguma coisa nessa faixa entre 1 e 2 volts, 1.3, 1.5, 2, 2,3, por aí, nessa faixa. Tem que ir lá e olhar o diodo específico que você está usando. Diga lá, Eduardo, pergunta aí. A minha dúvida é a seguinte: quando a gente trocou a concentração de lacunas no lado no material tipo N, no material tipo P, perdão. Se eu não me engano, a gente trocou PP por NA, né? Que é o número de aceitadores. A minha pergunta é: fazer essa substituição, onde é que a gente não está excluindo as lacunas geradas pela geração espontânea? Está excluindo, você bem observou. Quando eu fiz essa conta aqui, você vai ver lá no meio do caminho, eu estou dizendo que P, a concentração de P no lado P é aproximadamente a dopagem. Exato. E eu estou, de fato, excluindo o que aconteceu de geração térmica, né? Exato. Normalmente, a gente considera que a quantidade de dopagem, de concentração causada por dopagem é bem ordens de grandeza maior do que a causada por geração térmica. Porque normalmente, na prática, é isso mesmo. Quando eu digo ordem de grandeza, sei lá, 10 mil, 100 mil vezes maior. Ah, entendi. Mas é porque agora eu entendo porque que existe a confusão de achar que é zero, né? Aquele lance lá. Mas é extremamente importante, porque se eu disser que isso aqui é zero, vai dar ruim, né? Não, calma. O que eu quis dizer é o seguinte. Que agora eu entendi por que a gente fala que as que são geradas por geração espontânea a gente aproxima para zero, né? Então, mas muito cuidado nisso. E eu chamo sempre a atenção o tempo todo. Na hora que eu estou olhando os majoritários, eu desconsidero a geração térmica normalmente. A geração de pares eletrolacunas, tá? Porque basicamente é só a dopagem que vai influenciar. A quantidade de dopante que eu coloco é muito maior do que a quantidade de coisa que eu gero dessa forma aqui, termicamente.
Só que na hora que eu estou olhando os minoritários, olha aqui, ó, na conta tá aqui, ó, concentração de lacuna no lado N, as lacunas minoritárias, tá? No lado onde eles são minoritários. Se eu falar que é 0, vai dar ruim. É muito ruim, tá vendo? Okay. Não é 0. E eu chamo a atenção o tempo todo. Não é 0, não é 0, não é 0. Tá? Não só porque a matemática vai dar muito ruim, como aqui, perceba, tá? A corrente está acontecendo tanto de majoritários quanto de minoritários, né? Mas principalmente, tá? Se você pensar aqui, a difusão é a causa do campo. Então, como é que você pode pensar? A corrente que me importa aqui, e a gente vai ver. Quando eu mexer no campo, você vai ver aqui. Eu vou alterar o campo, eu altero as correntes de deriva. Quando eu botar uma tensão no dispositivo. Mas eu não mexo na corrente de difusão. A corrente de difusão não me interessa o campo, ela fica constante. Então, o que eu estou vendo é corrente de difusão. Quando eu boto o diodo na plaquinha lá, você está lá na bancada, você bota o diodo no circuito, a corrente você está vendo é a corrente de difusão. E a corrente de difusão, nesse caso aqui, ó, de majoritários, né? É vindo de onde eles estão maioria para onde eles estão minoria. Tanto aqui, ó, elétron, onde ele é maioria, vindo para o lado de cá, onde ele é minoria. Elétron, ou lacuna, vindo de onde ele é maioria para onde ele é minoria. Elétron vindo de onde ele é maioria para onde ele é minoria. Tá? Então, é corrente de difusão de majoritários na junção PN, como a gente vai ver na aula que vem. Ok? Então, aqui tudo bem. Se você pensar assim, vou desconsiderar, vou olhar só a dopagem. Tudo bem. Mas já a gente vai olhar outros dispositivos onde a corrente que a gente vai medir lá do lado de fora, eu boto na bancada e a corrente que eu estou medindo é a corrente de difusão de minoritários ou de deriva de minoritários. E essa é a corrente que vai importar para a gente. E aí, se você falar que os minoritários são 0, como é que você explica essa corrente? Tá? Saquei. Tudo bem? Mas o meu importante aqui agora é perceber o que está acontecendo. Daquela discussão de onde vêm as cargas? Meu principal mecanismo de cargas, de geração de cargas são 2. Geração que eu chamei aqui de térmica ou espontânea. Eu não gosto muito desse nome espontâneo, mas acaba sendo o melhor nome que tem, tá? Porque térmica também não é só térmica. Tem outros tipos de energia que estão entrando lá, tipo luz, tipo som, tipo pressão mecânica. Tudo isso é energia que eu estou colocando no sistema. Que está gerando portadores, tá? Mas, enfim, tem geração espontânea e tem a geração por dopagem, tá? Segunda coisa que a gente viu aqui foi os mecanismos de transporte. Como é que essas cargas se movimentam? O que faz essas cargas sair de um lado e para o outro? Porque é isso que vai formar a corrente elétrica. Deriva é movimento em resposta a um campo. Difusão, movimento em resposta a um gradiente de concentração. Tem mais concentração de um lado, menos concentração de outro lado. Aí a gente juntou 2 materiais aqui, ó. Pum, fez o que a gente formou o que a gente chamou de junção. No caso, que é uma junção PN. Uma junção de 2 materiais semicondutores, tá? Estou considerando que é tudo silício, mas de um lado eu dopei tipo N, do outro lado eu contaminei com tipo P. E aí a gente observou o quê? Por difusão, vai ter lacuna saindo do lado N e migrando para o lado E. Lacuna migrando do lado P e indo para o lado N. Elétron, por difusão, migrando do lado N e indo para o lado P. Foi o que a gente escreveu aqui, ó, com essas setas em azul, onde eu não estou mostrando o movimento da carga, eu estou mostrando a corrente causada por elas. E a corrente convencional é a corrente de cargas positivas, tá? Então, a lacuna foi da direita para a esquerda, a corrente foi da direita para a esquerda. O elétron foi da esquerda para a direita, carga negativa indo da esquerda para a direita. A corrente convencional foi da direita para a esquerda, ao contrário dos elétrons. Então, eu percebi essa corrente de difusão. Só que, à medida que isso foi acontecendo, as cargas móveis foram deixando para trás cargas fixas, tá? Que vão se acumulando aqui. Tudo bem? E aí formou-se um campo elétrico, esse campo elétrico vai formando, vai aumentando numericamente o valor dele, vai ficando mais intenso. E aí a gente observa aqui, dentro da barreira aqui, tá? Nessa região de barreira, essa região de cargas espaciais, eu vou observar a corrente de deriva de lacunas a favor do campo, então da esquerda para a direita, corrente de elétrons contra o campo.
eles estão indo, então, da direita para a esquerda, a corrente convencional está indo da esquerda para a direita, está indo contra o movimento dos elétrons, a corrente convencional. Tá? Até que essa coisa chega numa situação de equilíbrio aqui. Tá? E aí eu observo corrente igual a zero. Discuti aqui brevemente com vocês que não vai ser 0, 0 cravadinho. Se eu ficar olhando no tempo, na média dá zero. Mas se eu ficar olhando no tempo, está sempre um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de zero, fica balançando. Tá? Então tem um mecanismo de ruído associado a isso aqui. Tá? Inclusive, tem como a gente medir a banda desse ruído. Tá? É um ruído de razoavelmente baixa frequência. Razoavelmente baixa frequência. É um ruído que a gente chama de colorido. Tá? Ele tem uma preferência espectral aqui. Mas isso não interessa para a gente aqui, tá? Isso vai, depois, quem for estudar isso em mais detalhe, principalmente em telecomunicações, isso é mais importante. Porque isso pode ser que esse ruído esteja na banda do seu sinal que você está interessado. Mas para a gente aqui não interessa. Tá? Só interessa mostrar uma das fontes de ruído. Discuti brevemente com vocês que essa junção abrupta aqui não dá para fazer, tá? Na verdade, ela é mais suave. E aí o que acontece é que tem umas integrais lá no meio, nas notas de aula. Essas integrais ficam muito mais complicadas, porque as funções ficam muito mais complicadas. Por isso que eu não vou fazer aqui. Não me interessa também fazer aqui, mas, enfim, tá? Tem como fazer essas integrais mais complicadas numericamente, ou fazer o que eu fiz aqui com vocês, meio que calcular isso, e aí botar tentar ajustar essa curva aqui, tá? Subir ou descer ela, distorcer um pouquinho ela, botar umas constantes aqui para a gente poder controlar isso. Eu não vou ficar fazendo isso porque não me interessa essa parte de modelagem do dispositivo, tá? Mas, por fim, calculamos quanto que é o potencial associado ao campo lá da barreira, tá? E esse potencial aqui, ele vai fazer toda a diferença no funcionamento do nosso circuito. A gente vai ver que esse V0 vai aparecer lá na equação da corrente que a gente vai calcular, tá? Mas na aula que vem. O que a gente vai fazer a partir da aula que vem, tá? A gente vai desbalancear isso aqui, a gente vai tirar do equilíbrio. A gente vai botar um campo externo, tanto positivo quanto negativo, tá? Tanto a favor quanto contra esse campo interno aqui, e vai ver o que acontece com o dispositivo. O que acontece com essas correntes, tá? A gente vai ver que vai ter uma situação onde a corrente aumenta muito pouquinho, e vai ter uma situação onde a corrente aumenta pra caramba, tá? E aí, eu vou mostrar isso para vocês, e aí a gente parte, acho que já na aula que vem mesmo, para os modelos um pouco mais simplificados, que vocês vão ver que vai dar uma equação aqui que é exponencial, não sei o que, meio complicado, é meio chato de mexer manualmente, fazer conta manualmente com isso. Depois a gente vai fazer um modelo mais simplificado, que é o que a gente vai ficar usando nos circuitos, e aí vai começar a falar só de circuito, tá? Vai ver como é que usa esses circuitos, até a data da primeira prova. Última coisa que eu gostaria que vocês observassem aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que aqui tem carga mais fixa, tem carga menos fixa, tá? Carga mais fixa, carga menos fixa, e elas não conseguem se movimentar. Isso aqui é muito... Opa, perdão. Tem carga mais... Opa, caramba, tô bagunçando meu desenho. Tem um monte de carga fixa e tem relativamente poucas cargas móveis aqui dentro, tá? Porque as cargas que estavam móveis, elas foram sugadas daqui para a direita e daqui para a esquerda. Então, a concentração de cargas móveis aqui é relativamente baixa, tá? Só que olha só o negócio. Aqui tem muita carga móvel, muito elétron para se movimentar. Aqui tem muita carga móvel, lacuna. De um lado é mais, do outro lado é menos. E entre elas tem uma região que tem poucas cargas móveis. Essa região aqui é pouco condutora, tá? Pouco condutora. É isso que eu tô falando. Concentração de cargas móveis aqui fica reduzida, tá? Elas tendem a não ficar aqui, tendem a se concentrar mais aqui e aqui. Isso aqui é muito, muito parecido com uma coisa que tem uma plaquinha, um isolante no meio e uma outra plaquinha. Do lado de cá está a tensão positiva, ou um potencial positivo. Do lado de cá está um potencial negativo. Então, não só esse cara, a gente vai ver, é parecido com uma válvula, que a gente vai ver na aula que vem, como esse cara aqui, a junção é parecida com um capacitor. Muito parecida. Muito parecido com um capacitor de placas paralelas. Tá? Ou seja, junto desse efeito que a gente vai ver lá de válvula, de controlar a corrente, tem um efeito capacitivo associado à junção, ao diodo, tá? E é daqui que esse efeito vai aparecer. Não tem e aí alguns circuitos, vocês vão ver, eu vou desenhar lá o diodo e vou desenhar um capacitorzinho para mostrar os dois efeitos separados. Não quer dizer que eu botei o diodo na plaquinha e um capacitor lá junto dele.
é só o diodo, tá? De onde que vem o capacitor? É o efeito que eu estou tentando capturar que surgiu aqui na física da coisa. Tudo bem, gente? Inclusive, eu vou dar a equação para vocês depois dessa... A gente vai ver que a capacitância, que eu vou chamar aqui de CJ, capacitância de junção, ela varia com o campo que eu aplicar. Ou seja, é um capacitor que eu consigo controlar eletricamente quanto que é a capacitância. Tá? Mas a gente começa a ver isso melhor na aula que vem. O testinho de vocês está aberto aí, gente? Tá, sim. Então, tá aberto aí em relação à ampliópia ainda. Eu fiquei triste, porque eu Não estudei a aula ficou passada. triste. Ficou triste, mas você não fez o teste de ampliópia, então o teste de ampliópia para fazer, cara. Edil, Sim. não sei se é uma pergunta burra, mas vai ter uma questão mais desses conceitos físicos na prova ou é só para dar uma base para a parada que vai voltar? Vai ter, mas vai ser pouquinho em termos da proporção geral da nota, tá? Uhum.